você pagar para alguém customizar nem nada, o próprio pequeno empresário consegue colocar suas informações ali, e dali ele começa a gerir um pouco o seu negócio. Matheus, o que você quer complementar em relação um pouquinho da história do Vinícius? Como é que o empreendedor, igual o Vinícius, como é que começa a se empreender? Bom, boa noite a todos. Vinícius, é um prazer estar conversando contigo, né? Nem debatendo, é conversando, né? Eu acho que é uma oportunidade para nós e para todos os que estão assistindo essa live, o pessoal aí que é empresário, aquele que pretende também ser um empreendedor, né? Principalmente no momento que nós estamos vivendo, que muita gente está demandando aí abrir um negócio, né? Eu acho que a sua contribuição aí para nós hoje vai ser bastante importante. Agradecer o Alan também pela oportunidade que nos deu e o Sescom por essa estrutura para a gente aqui, né? Eu começaria assim, né? Quando você vai empreender, né? Algumas vezes assiste algum curso e um dos pontos que às vezes os palestrantes falam é a questão de você ter um diferencial, né? Você tem que ter um diferencial no seu negócio, pelo menos um, né? Ou você tem diferencial por custo ou por excelência, né? Me parece que o Conta Azul tem os dois, né? Tem custo e excelência, né? Mas nem sempre na vida real. Por que as empresas morrem, né? Porque às vezes ela quer ter os dois, né? Quer ter custo e quer ter excelência. Por exemplo, o cara monta uma pizzaria, na inauguração ele coloca a melhor mussarela, a melhor pizza, o melhor bacon e assim por diante, né? Ele lota a casa, né? Aí, daqui um tempo, ele faz as contas, ele vê que está tomando prejuízo, ele começa a usar uma outra mussarela, uma farinha não mais tão especial quanto aquela, e aí o público volta lá e o cliente ele tem a expectativa de ser atendido da mesma forma que ele foi, né? Você tem que atender às expectativas do cliente, né? Até citando aí na questão do lanche, né? Por exemplo, nem vou falar o nome aqui, né? Mas determinado franquia de lanches, há 2 anos atrás você foi lá, comeu a batata frita, hoje você volta, é a mesma, daqui 2 anos você voltar lá, vai ser a mesma batata frita. Então, você está atendendo a expectativa do cliente. Se é caro ou barato, mas é sempre aquilo que ele vai encontrar. Então, a pergunta para você é o seguinte, explicar um pouquinho, você deve ter optado por um diferencial no seu negócio, né? Explicar também para o nosso público que está vendo aqui, o que seria um diferencial, o que ele tem que optar, enfim, escolher um caminho, né? Eu acho que a pergunta é mais ou menos isso, a questão do diferencial do negócio é que vai sobreviver. Se não tiver o diferencial, é uma selva que ninguém vence, né? Seria mais ou menos aí uma exposição nesse sentido. Excelente, Matheus. Eu acredito muito e sou muito entusiasta com o empreendedorismo e acredito que hoje nós estamos vendo as empresas, quando você fala de startup, e startup, assim, às vezes parece criar algo muito distante, mas startup é uma pequena empresa que está começando, tentando resolver um problema. Então, desmistificando um pouco isso, eu acredito que hoje se tem formas diferentes de você empreender e montar um negócio, né? E uma coisa que eu acredito que é muito importante ao começar é pensar muito qual é a razão de eu querer empreender, né? Qual é o meu propósito. Eu acho que é uma das primeiras falhas que podem, o que mais leva talvez a pessoa, inclusive, ao fracasso, é quando você empreende por empreender, ou talvez com uma visão apenas de ter lucro, fazer dinheiro. Eu acho que isso é uma consequência, e quando você tem algo que é mais visceral, que tem uma conexão, que você está atendendo, resolvendo um problema, que você tem interesse sobre aquilo, tem uma conexão genuína com aquilo, tudo acaba sendo muito mais fácil. Porque, como todos sabem, empreendendo não é uma tarefa simples, a gente precisa se preparar, e quando eu falo de se preparar, antes de começar, inclusive, o maior desafio é mental, inclusive, né? Como que você consegue lidar com muitos nãos,
muitos fracassos. Na prática, 90% do tempo as coisas não dão certo e 10% dão certo. Isso vai mudando, talvez, ao longo do tempo, quando o negócio ganha mais uma maturidade. Então, é um desafio que sobrecarrega emocionalmente, é um desafio que basicamente exige muito das pessoas. Essa é uma das grandes razões que muitas pessoas, no início, acabam falhando. E, na prática, eu acredito muito que quando você tem um propósito, tem uma conexão com aquilo que você está fazendo, e eu tive isso muito, porque eu gosto muito do empreendedorismo e acredito muito no empreendedorismo, então isso me ajudou bastante superar os desafios que eu tive, as falhas que ocorreram, né, e aprender como resolver esses pontos. Quando você tem esse propósito visceral, ajuda muito você ser persistente, resiliente e manter foco no negócio e seguir em frente, apesar dos problemas. Então, eu vejo que hoje uma questão muito importante é você pensar nisso, por que eu estou empreendendo,